Olhamos agora para o Brasil, gente, porque o presidente Lula se manifestou sobre essa eleição na França depois do resultado oficial. Ele escreveu nas redes sociais o seguinte, estamos vendo aí, portanto, o post dele no Twitter, no X. Ele falou o seguinte, abre aspas, muito feliz com a demonstração de grandeza e maturidade das forças políticas da França que se uniram contra o extremismo nas eleições legislativas de hoje. Esse resultado, assim como a vitória do Partido Trabalhista no Reino Unido, reforça a importância do diálogo entre os segmentos progressistas em defesa da democracia e da justiça social. Devem servir de inspiração para a América do Sul. Fecha aspas. Basília Rodrigues volta para conversar com a gente para analisar, portanto, essa fala do presidente Lula, esse post mais precisamente, em que ele deixa muito claro, não é, Basília, que espera que essa mesma situação se repita também na América do Sul, na América Latina de modo geral, Basília. Hoje, ida do presidente Lula ao Paraguai para a cúpula do Mercosul, depois ele visita a Bolívia também, o mais novo Estado-membro, o novo país de integração com o Mercosul. Então, ele está em busca aí de inspirações e lições que essa reviravolta na França com derrota da extrema-direita possa reverberar por todo o mundo e também nos discursos daqueles da direita e da extrema-direita que avaliavam estar com todo o poder de mobilização dos seus aliados, todo o poder de mobilização dos seus correligionários a ponto de derrubar a esquerda mundial. Então, o presidente Lula está fazendo um discurso muito mais amplo e parabenizando o que aconteceu na França, mas também olhando aqui para a política regional. E, claro, isso acontece após a vinda do presidente argentino, Javier Milei, ao Brasil para um encontro com uma outra convenção, não a cúpula do Mercosul, mas a convenção conservadora. Então, pregando para os seus já eleitores, para o seu grupo político. Quem faz aí semelhança com o grupo político de Javier Milei na Argentina, aqui no Brasil, que são os bolsonaristas. O presidente Lula tenta tirar alguns recados desta vitória da França e também mandar as indiretas ou diretas dele a outros integrantes da política brasileira, quanto mais que ficaram muito insatisfeitos com o que aconteceu ali na França. No primeiro turno, houve uma expressão muito forte, uma manifestação forte da extrema-direita. Isso foi utilizado pelos discursos aqui no Brasil, na nossa política doméstica. Agora vem, então, o jogo mudou do segundo turno com a derrota da extrema-direita. Qual a repercussão disso? Para que aquela tida segunda onda da direita no mundo consiga ser limitada, barrada a partir dessas demonstrações que a França deu mais recentemente. E, claro, às vésperas de uma decisão do que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, tem um efeito colateral, um ponto de análise interessante para a gente destacar aqui, Muriel. Foi um fim de semana em que a gente falou muito de Argentina, muito de França. Esta semana vamos falar muito de Mercosul, mas está todo mundo também na expectativa de ver o que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, o berço aí da democracia, da igualdade, fraternidade, deu uma resposta, da liberdade, igualdade, fraternidade, uma resposta democrática que, com uma soma desses grupos progressistas, é possível derrubar a extrema-direita. Não foi a opção do eleitorado francês, no que diz respeito ao parlamento da França. Eu fiz aqui outras anotações para a gente destacar rapidamente nessa passada de análise. Primeiramente, que mesmo com uma votação não obrigatória, em que os franceses não são, ao contrário dos brasileiros, obrigados a irem às urnas, muita gente saiu de casa, foi atrás de fazer valer a sua opinião sobre quem gostaria de ver no poder. Um outro ponto é o cenário de total instabilidade, porque você tem um primeiro e segundo turno guiados indo para
pontos totalmente opostos, né? No primeiro turno, extrema-direita indo muito bem. No segundo turno, uma derrocada, uma reviravolta total. Então, nesse clima de instabilidade, quem consegue unir mais apoiadores, fazer bem uma campanha, né? Colocar em prática esse poder de mobilização, pode vencer. Então, é uma vitória que muitas vezes se dá no detalhe. Então, diante desse clima de instabilidade, as lideranças, e aí eu não faço uma divisão de direita e esquerda, né? Ainda que seja o jogo óbvio este, mas uma visão pelas lideranças democráticas. Não percam a oportunidade, não deixem de usar o espaço para defender valores democráticos. Ou então, numa dessas, um valor que está na Constituição e que independe de coloração política, pode acabar caindo por terra, porque um outro grupo que se alia muito mais a fundamentalismo e extremismos pode ganhar no voto, né? Se quem vai ser subordinado a estas novas políticas não sair de casa e votar. Então, é um clima total de instabilidade, né? Uma mudança muito brusca de primeiro para segundo turno. Então, é o momento de ir para o campo da política, né? Aí a gente está falando da boa política, que é aquela em que vale o diálogo.